Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso seja com cada um de nós, que o amor exemplar de Cristo influencie a nossa mente, a nossa vida, de maneira que a gente possa ser cada vez mais parecido com Ele. Amados, hoje, quinta-feira, vamos ao estudo da nossa lição. Vamos ver aqui as perguntas 9 e 10 de hoje, né? Só recapitulando rapidamente o que nós vimos ontem, né, na quarta-feira, quando nós vimos o Senhor dizendo lá em Isaías 29, versículo 13, que aquele povo, né, o povo estava orando a Ele com os lábios, né, orando com a boca e louvando com os lábios, mas o coração, a sua verdadeira intenção estava distante de Deus, né? Era só realmente aparência, era da boca para fora, né? O texto dizia que a religião que eles, aquele povo lá do tempo de Isaías, praticava, não passava de doutrinas e ensinamentos vazios de seres humanos, né? Que o que eles faziam era repetir aquilo que eles aprenderam, né? Decoravam aquilo e repetiam em rituais vazios. E aí a gente viu que é exatamente o que está acontecendo hoje na maioria, né? Na maioria das igrejas, né? Muitos rituais vazios, muitos crentes, né? Sendo ensinados assim, porém enxergar nos seus líderes religiosos esse exemplo, né? Infelizmente, um triste exemplo. Vimos também, no versículo 14, quando o Senhor deixou bem claro que por causa disso, porque eles estavam sendo, né? Não estavam sendo honestos, era só da boca para fora, o Senhor disse que mais uma vez ele ia deixar o povo espantado fazendo coisas estranhas e coisas terríveis que ele ia fazer no meio do povo de Deus, né? Agora, como é que ele ia fazer isso? Ele disse que com toda a sabedoria daquele povo, a sabedoria aqui é uma ironia, né? Porque o povo não era sábio. A sabedoria é a inteligência humana, né? Os lábios daquele povo não poderiam explicar o que Deus ia fazer no meio dele, né? E o conhecimento dos homens mais instruídos, dos religiosos, não adiantariam de nada, porque eles não conseguiriam explicar o que Deus ia fazer. E o que é que Deus ia fazer? Ia trazer o seu filho, como trouxe, né? Com toda a humildade, e eles não entenderam, não conseguiam enxergar, não conseguiam entender o que Cristo dizia, não conseguiam enxergar as profecias se cumprindo em Cristo, porque estavam cheios de si, cheios de sabedoria humana. Eram religiosos, presos a cerimônias vazias, né? Até hoje é assim. Então, hoje, na quinta-feira, a nona pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: que entendimento espiritual profundo há na alegoria utilizada pelo profeta Isaías para nos mostrar que nada está oculto diante de Deus, aos olhos de Deus? Isaías 29, 15 e 16 diz assim: ai dos que escondem os seus planos do Senhor. No caso aqui, ninguém esconde, né? O verso seria mais ou menos assim: ai daqueles que acham que pode se esconder, né? Esconder seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem para si mesmo, né? Ninguém pode nos ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas, diz o Senhor, né? Como se o barro valesse mais que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem que o fez:
você não me fez. Ou uma vasilha não dirá ao oleiro, você não sabe o que está fazendo. Veja bem, que linguagem, né, o Senhor está usando aqui, mostrando para revelando ao próprio povo, né, através de Isaías, principalmente aos líderes religiosos, o Senhor revelando aquilo que o povo não conseguia ver. Mas o Deus que sonda os corações, ele está revelando aquilo que estava escondido, que eles estavam fazendo, né, entre quatro paredes, fazendo, né, a aparência era de homens santos, mas na verdade eram homens perversos. A aparência era de homens obedientes a Deus, mas eram desobedientes. E aí o Senhor está dizendo aqui, olha, eu vou revelar o plano de vocês, viu? Eu vou revelar a maldade de vocês quando eu julgar vocês, né? Vocês pensam que pode esconder os seus planos de vocês, de mim. Vocês tentam tomar a vinha do pobre, mata ele para ficar com a sua herança. Isso sempre aconteceu em Israel, né? Inclusive o rei Acabe cobiçou tanto a vinha de um homem, acho que de Nabote, que a mulher dele, Jezabel, mandou matar o sujeito para que ele tomasse a vinha dele. Os líderes poderosos, entre aspas, faziam isso. Aí Deus está dizendo, estou usando isso aqui como exemplo, claro, mas Deus está dizendo exatamente isso. Né? O Senhor vai revelar isso, não é só Isaías que vai dizer isso, né? Por exemplo, o Senhor vai usar outros profetas, aqueles que chamam de profetas menores, onde o Senhor vai dizer assim, olha, vocês estão subornando os pobres, comprando ele com um par de sapatos. Vocês estão mudando a balança, diminuindo a quantidade de grãos, 1 quilo, estão vendendo 900 gramas, estão roubando. Vocês estão enganando as pessoas, mas a mim vocês não enganam, não. Né? É o que o Senhor está dizendo aqui. Ninguém pode ver o que vocês fazem escondido lá na balança de vocês para roubar o próximo, né? E vocês ainda dizem no fundo do coração, ninguém está vendo o que eu estou fazendo, eu vou aproveitar e vou roubar mais, vou mentir. O meu interesse é ficar rico, poderoso. Então, eu vou fingir na minha igreja que eu tive uma visão, que Deus falou comigo, que é para eu ganhar seguidores, que é para ganhar seguidores, eu vou ganhar muito dinheiro, né? Eu vou pregar como se Deus tivesse falado comigo, vou inventar visões, vou inventar, né, revelações, vou inventar coisas para dizer que eu tenho dons e tudo mais, para que o povo me tema, para que o povo me torne alguém famoso, né? E, por fim, né, eu ganho com tudo isso. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje e o que o Senhor está dizendo lá antigamente. Serve para os dois, para o povo de antigamente e para o povo de hoje, né? O que é que o Senhor está dizendo aqui para eles lá? Olha, vocês fazendo isso, vocês estão querendo inverter as coisas, né? Vocês tentando esconder de mim as coisas, como se eu fosse o ser humano e vocês fossem o Deus, como é que vocês podem esconder as coisas de mim? Vocês estão me tratando como se vocês fossem Deus e eu fosse um homem que não soubesse nada. Ora, ele dá o exemplo aqui agora, né? Ele já tinha falado, vai falar pela boca de Jeremias, fazer a comparação, o homem é o barro, ele é o oleiro, né? Por acaso o vaso vai dizer para o oleiro, você sabe o que está fazendo? Olha só. Ou então, né, o barro, né, o barro do oleiro, a vasilha, né? Dizer assim para ele, você não sabe o que está fazendo. Uma afirmação. Já imaginou? É isso que Deus está dizendo para aquele povo. A idolatria, o pecado, o distanciamento de Deus foi tão terrível na cabeça deles que agora eles estavam com o mesmo pensamento do diabo, o mesmo espírito. Por isso que se tornaram filhos do diabo, né? Porque eles agora estavam se julgando deuses, superior a Deus, porque faziam coisas como se Deus não estivesse vendo e, né, fazendo coisas erradas, dizendo que estava servindo a Deus, mas como se fosse Deus, e Deus como se fosse um homem cego, um homem que não fosse um ser humano que não é onipresente.
Era assim que eles estavam procedendo, e Deus está usando aqui Isaías para desmascarar, para revelar o real caráter daquele povo que era completamente mau. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, a 10ª pergunta da lição. Nos traz aqui mais um questionamento que diz assim: o que o profeta Isaías revela que aconteceria no futuro muito breve? Há uma aplicação espiritual para os nossos dias atuais? Será que há? Vamos ver aqui. Isaías 29, versículo 18 e 19 diz assim: naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados, o Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres. Que texto, né? Que coisa linda esse texto. Pois bem, lembre-se que nos textos anteriores, anteontem, né? Nós vimos que o Senhor perguntando aos sábios, dizendo para eles assim, que eles chegariam um dia que eles diziam assim: esse livro está fechado, esse livro está selado, está lacrado, a gente não consegue enxergar, porque eles estavam cegos e já vinham de uma vida como bêbados. Eles não entendiam as coisas, né? No início do capítulo 28 e 29, eles já vinham, não entendiam as coisas, que andavam como bêbado cambaleando. Semana passada a gente viu isso. E agora eles não conseguem explicar porque não têm inteligência espiritual, né? Eles não têm discernimento espiritual. Então, o livro, a palavra de Deus para eles é como se fosse um livro selado, lacrado. Eles não entendiam, fechado, né? Como diz aqui o texto. E aqui, mas naquele dia, aquele livro que era selado e lacrado para os líderes religiosos, para os doutores da lei, para os escribas, os fariseus, nos dias de Cristo, isso seria compreendido pelos pobres, né? Os pobres que eles diziam que viviam na escuridão, o Senhor libertaria eles. É por isso que Cristo, quando dá testemunho dentro da sinagoga, revelando-se para todos ali na Galileia que ele era o Cristo, ele entra na sinagoga e diz assim, lá em Lucas 4, né, 16 em diante, ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, me ungiu para trazer liberdade, para pregar liberdade, depois trazer liberdade. É o que ele está dizendo aqui, ó. E os cegos ficarão livres da escuridão, liberdade das trevas, porque a luz do Evangelho chegaria àquele povo através de Cristo, e então eles poderiam ver, enfim, ver, né? E Cristo deixa bem claro, quando ele fala com os líderes religiosos, os sacerdotes, escribas, né, os fariseus, ele vai dizer o seguinte: vocês são cegos. Lá no capítulo 23 de Mateus, além de chamar 7 vezes a liderança de hipócritas, Cristo chama eles 6 vezes de cegos e guias de cegos. Olha, enquanto a população começava a enxergar o cego Bartimeu, olha o que ele enxergou: Jesus, filho de Davi. Ele entendia que Jesus era o descendente de Davi, o prometido, o Messias, aquele que estava na profecia. Ao dizer isso, ele tá vendo isso. Então o cego começa a enxergar. O leproso começa a enxergar, a mulher do fluxo de sangue foi curada, e todos os outros, né, que enxergavam e viam que Cristo era o filho, os apóstolos, né, os discípulos de Cristo no barco: és verdadeiramente o Filho de Deus. E eles começavam a enxergar isso. Porque esses relampejos de luz, antes de Cristo ressuscitar e batizá-los com o Espírito Santo lá no Pentecostes, quando aí a mente é iluminada de vez, né? Eles tinham esses relampejos de luz, eles viam, né, cada vez mais e crescente, essa revelação maravilhosa que Deus estava trazendo através de Jesus Cristo para eles, né? E aí ele diz aqui, ó, nesse momento em que o Senhor dará alegria aos necessitados. Quem eram os necessitados? Aqueles que não tinham o livro da lei, aqueles que iam para a sinagoga
para tirar conclusões pela cabeça dos outros. Outro é quem lia a Escritura e explicava. Eles não tinham a Bíblia em casa para ler. Só quem tinha a Escritura eram os sacerdotes e o rei. Então, eles não tinham, eram pobres. Né? Assim que Deus não está dizendo que aquele povo era pobre. A linguagem aqui aplicada é o Senhor aplicando como os líderes religiosos, os líderes políticos, enxergavam o povo, como cegos, como pobres. Né? É por isso que ele está dizendo aqui, que ele vai dar alegria ao necessitado, ao batizá-los com o Santo Espírito, para que eles pudessem agora, então, entender as Escrituras Sagradas, e ao entender, né, serem convencidos pelo Espírito de Deus da obediência, porque quando você entende porque obedece, aí a obediência é por amor, não é por medo, né, por necessidade, por opressão, é por amor, né? E aí o Senhor diz que vai dar alegria ao necessitado. O Deus de Israel, o Santo, né, fará com que os pobres agora fiquem alegres. E ora, e tem alegria maior do que ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons de Deus e ser enriquecidos no conhecimento e na sua graça, como o apóstolo Paulo fala, né, como o apóstolo Pedro fala, né, enriquecidos com essa graça, com o conhecimento que Deus dá, conhecimento libertador, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que maravilha, né? Que coisa linda. Essa é a promessa. Só que essa promessa aqui não era para os dias de Isaías. Essa promessa aqui, por isso que ele fala, ele começa o texto naquele dia, ele está falando de algo que vai acontecer no futuro. Aconteceu no futuro próximo dele, né? 600 anos depois, com o nascimento de Jesus, e serve para cada um de nós hoje, que vivemos no período da nova aliança, no período em que o Senhor derrama o seu Espírito sobre cada um de nós, nos dá dons, nos dá a compreensão da sua palavra. Que bênção, não é? Que maravilha. Que o Senhor nos abençoe, ilumine a nossa mente, para que nós aqui também recebamos dessa bênção prometida, dessa promessa maravilhosa feita através da boca do profeta Isaías, que o Senhor atenderia os necessitados, trazendo alegria ao coração deles através da revelação.